Continuando nosso papo sobre os livros poéticos da Bíblia, a gente vai falar um pouco sobre o livro de Jó, mas de uma forma diferenciada. Vocês sabem, né, que o José Luiz Sicre, do livro Introdução ao Antigo Testamento, ele gosta de fazer um pouco de dramatização na hora dos comentários. E aí ele chega a dizer aqui no capítulo 18 do seu livro, Introdução ao Antigo Testamento: este capítulo pretende introduzir uma das obras mais apaixonantes da literatura sapiencial, o livro de Jó. Em vez de usar um método clássico, ocorreu-me imaginar uma entrevista com seu autor. Através dela ficariam claros e de forma mais amena os problemas do livro. Para o leitor de mentalidade cartesiana, amante de ideias claras e distintas, deixo no fim um resumo ordenado do desenvolvimento da obra. E aí começa aqui a entrevista. O senhor escreveu um dos livros mais famosos da literatura universal sobre um tema apaixonante, o problema do mal. O que o motivou para isto? Resposta: é difícil dizer. Por que alguém se põe o problema do mal? Será porque experimenta momentos difíceis? Ou porque percebe o sofrimento de seus semelhantes? Há muitas circunstâncias que o obrigam a enfrentá-lo. Jó é um dos personagens mais famosos e menos conhecidos. Muitos têm dele uma ideia completamente falsa. Falam dele como do justo paciente, quando o melhor seria defini-lo como o justo rebelde. Continuando aqui. Mas ele não foi rebelde. Bem, a gente viu aquela série de diálogos na semana passada que ele entendia que Deus tinha feito aquilo com ele, e os amigos diziam que ele tinha feito aquilo porque ele tinha feito alguma coisa errada. E aí ele começou a bater de frente com os amigos, entendendo que aquele julgamento que eles estavam fazendo dele estava errado, e que se Deus pune alguém como ele, Deus não estaria sendo legal. E aí no final Deus começa a espremê-lo, que ele chega ao ponto de dizer que ele cala a boca e fica ali na dele, no pó e na cinza, né? E Deus assim vai descascando, e Deus não conta para ele que teve um papo com o diabo, e o diabo falou, né, que ia fazer aquilo. Na cabeça dele foi Deus, e ele entendeu que Deus não foi justo com ele pelo fato de ele ser um cara fiel, dedicado, consagrado, aquela coisa todinha. Ou seja, ele vive resmungando o livro todo. Então é mais ou menos por isso que o autor aqui está chamando, entende? Mas assim, o fato do comentarista chamar não quer dizer que mas eu desconfio que é à luz dessa situação toda, porque as pessoas, quando falam de Jó, geralmente falam daquele Jó do primeiro capítulo, meio que assim, aquele Jó que o mundo está caindo e ele está: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Só que quando você vai vendo o livro, você vê que ele não é aquele Jó do início. Ele está igual Siri na lata. Eu não sei se ele está assim por causa dos problemas ou por causa dos amigos dele, entendeu? Continuando aqui a entrevista, o entrevistador: contudo, para o Senhor, a questão não está no fato de existir uma série de situações trágicas, mas no modo de conciliá-las com a existência de um Deus que nos criou e se interessa por nós. Aí ele: sim, esse é o grande problema. Pergunta: conseguiu solucioná-lo? Resposta: creio que ninguém o possa fazer, mas temos a obrigação de enfrentá-lo e procurar respostas, ainda que nenhuma nos satisfaça plenamente. Pergunta: deixemos este tema para mais adiante. Seu livro é um dos mais famosos.
Crê o Senhor que as pessoas o leem? Não acontece com o seu personagem o mesmo que a Sísifo, Prometeu, Hamlet, Fausto, de quem se fala muito sem saber realmente o que significam? Resposta: sim. Jó é um dos personagens mais famosos e menos conhecidos. Muitos têm dele uma ideia completamente falsa. Falam dele como do justo paciente, quando melhor seria defini-lo como o justo rebelde. Pergunta: o que determinou esta interpretação errônea? Resposta: grande parte é culpa minha. Concebi a obra de forma um tanto curiosa, com uma introdução e um final em prosa, situando no meio uma grande seção poética. Aconteceu o inevitável: poucos apreciam a poesia. A leitura ia normalmente até o capítulo 3, quando começa a poesia, e daí se pulava tranquilamente para o capítulo 42, ficando com uma visão muito ambígua do protagonista. Faz sentido. Tem muita gente que só lê os primeiros e os últimos capítulos. Geralmente o pessoal não vê aquele desenrolar de poesia mesmo, não. Continuando aqui, pergunta: ao falar de capítulos, entende a divisão atual ou a que o Senhor concebeu? Resposta: será mais cômodo para os leitores de sua entrevista se nos fixarmos na divisão atual. Pergunta: o senhor está dizendo que o prólogo e o epílogo dão uma imagem de Jó distinta da que aparece na seção poética? Não lhe parece estranho? Resposta: aí reside a ironia da obra. O Jó paciente que aceita o sofrimento, que não fala mal de Deus quando perde tudo, termina transformando-se no personagem rebelde, sarcástico, blasfemo. Pergunta: mas no fim acaba como começou, humilhando-se diante de Deus. Resposta: esta é uma interpretação muito superficial. A humildade de Jó no fim da obra é muito diferente da que manifesta no começo. Antes, aceita a perda dos entes queridos, de seus bens, de sua saúde. No fim, aceita que não tem razão quando discute com Deus. Isto supõe uma humildade muito mais profunda. Por outro lado, não crê que a evolução principal do protagonista consiste em chegar a uma humildade mais profunda. O importante é que alcança um novo conhecimento de Deus. Abre aspas: conhecia-te somente de ouvido, agora conhecem-te os meus olhos. Fecha aspas. Pergunta: por que pensa que isso é o essencial? Resposta: pela própria colocação do problema. O que está em jogo não é o sofrimento enquanto tal, mas a possibilidade de conciliá-lo com a existência e a bondade de Deus. Se não mudarmos a imagem que temos dele, nada solucionamos. Outra pergunta: por que disse que concebeu a obra de forma um tanto curiosa? Resposta: a originalidade estaria em dois níveis: colocação do problema e estrutura. O tema da pessoa boa que sofre já o havia colocado muitos outros anteriores. Uns buscam a solução de um ponto de vista religioso. A humildade, a paciência, a súplica são o único remédio para que os deuses devolvam a felicidade e se superem as provações. Por que os deuses? Pergunta. Estou falando de obras escritas fora de Israel, em ambientes politeístas. Ao lado desta primeira postura religiosa, existe outra, exclusivamente intelectual. Nela, o que realmente importa é debater o problema, buscando uma justificação lógica. O protagonista não se socorre da oração ou de outras atitudes piedosas. Qual das duas posturas é a mais correta? É a pergunta aqui. Ambas têm suas vantagens e inconvenientes.
A atitude puramente religiosa pode levar a uma série de ideias errôneas sobre Deus, ou uma tentativa de defendê-lo com mentiras e injustiças. Fabrica uma teologia à base de máximas de argila e provérbios de pó, como se queixa Jó de seus amigos. Quanto à postura exclusivamente intelectual, pode conduzir a um desacerto absoluto diante do problema e a um maior pessimismo. O amigo do protagonista, imbuído da teodiceia babilônica, começa defendendo os deuses e acaba atacando-os. Um dos elementos importantes em meu livro é que dou acolhimento às duas posturas. Jó ora e se humilha, ora se revolta, discute e rebate os argumentos inválidos. Até agora, falou da originalidade na colocação do problema. Em que consiste a originalidade da estrutura? Resposta: na fusão de elementos bem distintos. A obra começa com um prólogo em prosa, falando de Jó, de sua riqueza, honradez, fidelidade a Deus. Mas tudo será colocado à prova quando Satanás conseguir a permissão de Deus para o tentar. Pergunta: ao falar de Satanás, tem presente o Satanás dos cristãos? Tem presente o Satanás dos cristãos? Está perguntando se o Satanás de Jó é o Satanás do Novo Testamento. Resposta: não exatamente. Penso num personagem da corte celeste que dialoga com Deus quase como um amigo. Como lhe dizia, Satanás consegue permissão para tirar de Jó seus filhos, seus bens e sua saúde. Jó não protesta. Introduzo então um tema frequente neste tipo de obras, o dos amigos que acodem a consolar o protagonista. Ele faz Bildad e Zofar? Exatamente. É quando começa a ação. Na realidade não há ação, mas entramos em cheio no debate do tema. Esta parte, muito extensa, a concebi em 3 grandes rodadas de reflexões. Clyde chama de ciclos, lembra de semana passada? Começa Jó, responde Elifaz. Fala Jó, responde Bildad. Fala Jó, responde Zofar. E assim por 3 vezes consecutivas. Isso significa um tal de 9 discursos de Jó e 3 de cada amigo. Não lhe parece um tanto desproporcionado? É questão de gosto. Do meu ponto de vista, Jó é quem tem as coisas mais importantes para dizer. A desproporção fica justificada. Logo voltaremos sobre este debate de Jó com os amigos. Prefiro que agora continue com a estrutura da obra, o entrevistador. O debate termina no fracasso absoluto. Os amigos não convencem a Jó, mas também não saem convencidos de que ele tenha razão. A discussão intelectual e teológica não soluciona o problema. Começa então a segunda parte da sessão poética, um diálogo entre Jó e Deus. Antes que Deus responda, intervém um personagem desconhecido até agora, Eliú. Muitos comentaristas de sua obra pensam que estes capítulos quebram a estrutura, já que o Senhor não os escreveu. Vamos prescindir um pouco deste tema. Prefiro que os leitores tenham uma ideia da estrutura. Aos 2 longos discursos de Deus segue uma confissão de Jó, onde afirma finalmente conhecer a Deus de verdade. E a obra termina como começou, em prosa. Deus dá razão a Jó diante de seus amigos, devolve-lhe todos os seus bens em dobro, para que viva em paz até o fim de seus dias. O típico final feliz parece-lhe adequado para uma obra tão crítica? Falaremos disso mais adiante. Deixe-me antes terminar a questão da estrutura. Resumindo brevemente, um prólogo em prosa para a colocação do problema,
Uma primeira parte poética, em que Jó e seus amigos o debatem em rodadas de discursos. Uma segunda sessão poética, em que Jó e Deus são os protagonistas. E o final em prosa. Comparada a obras semelhantes, parece muito original. Mas está satisfeito com o resultado? A terceira rodada do debate entre Jó e seus amigos sofreu muitas alterações. O capítulo 28 parece um tanto enigmático para muitos leitores. Os discursos de Eliú irrompem o diálogo entre Jó e Deus. Os discursos de Eliú interrompem o diálogo entre Jó e Deus. Resposta: aqui há dois problemas. O da transmissão do texto. Não tenho culpa de que os copistas tenham mudado inadvertidamente a ordem de algumas páginas, provocando uma grande confusão na terceira rodada do debate. Outro problema é o da propriedade intelectual. Hoje, todos estão acostumados ao respeito que se deve aos direitos do autor e consideram inadmissível que se acrescente ou se retire qualquer palavra ou frase do texto original. No meu tempo não era assim. Parecia normal que alguém acrescentasse páginas inteiras a uma obra alheia quando supunha contribuir com algo interessante para o assunto em questão. Com isto quero dizer que me considero responsável pela estrutura básica do texto, não por todos os detalhes da atual obra. Outra pergunta: de qualquer maneira, quanto mais leio seu livro, mais forte é a impressão de que é uma obra inacabada, como se tivesse faltado tempo para o arremate final. Resposta: nenhum autor fica completamente satisfeito com o que escreve. Tudo é perfectível, tanto mais que não dispunhamos então de papel, máquina de escrever e todos os outros expedientes modernos. Não se faz ideia hoje do esforço despendido para redigir uma obra extensa naquelas condições. Melhorar uma frase, muito mais um discurso ou uma seção do livro, supunha grande quantidade de tempo e um gasto considerável. Com estes pressupostos, concedo-lhe que a obra poderia ter ficado mais completa. Outra pergunta. Uma última pergunta sobre a estrutura. Lendo o debate entre Jó e seus amigos, a primeira parte da sessão poética, tenho uma sensação de que as ideias se repetem demais. Não seria preferível uma só rodada em vez de 3? Resposta: reconheço que meu projeto era muito ambicioso. Talvez tivesse saído melhor se o tivesse enfrentado mais modestamente. Mas olhando-o de um ponto de vista positivo, creio que consegui reproduzir o cansaço que provoca os debates intelectuais, por mais importante que seja o tema. Suponho que já tenha participado de reuniões em que as ideias vão se repetindo em todas as intervenções, sem avançar 1 milímetro durante horas. Continua o entrevistador. E para concluir, se convoca uma nova reunião. Resposta: é o que fazem Jó e seus amigos. Eles se repetem porque quero mostrar a pobreza de seus argumentos. Jó, porém, não se repete. Insiste em algumas ideias, mas seus discursos trazem sempre algo de novo. O que lhe parece mais criticável da postura dos amigos? Seu simplismo teológico. Agarram-se na tradição, sem pôr em questão a validade de suas teses. Sua intenção é boa, desejam consolar Jó. Quando veem que não conseguem, tentam pelo menos salvar a justiça de Deus e sua forma de agir. Mas isso não basta. Outra pergunta: não os terá tratado de maneira muito simplista? Não creio. Encontrei estas atitudes em muitas pessoas. Ainda hoje elas sobrevivem. Diante do problema da dor, do sofrimento, do mal, desculpam a Deus, acusando o homem de ter pecado. Esta relação tão direta entre sofrimento e pecado é que não estou disposto a aceitar. Mas Jó se reconhece pecador.
diz o entrevistador. Sem dúvida, responde o entrevistado. E me alegro que o tenha lembrado. Alguns dizem que Jó se considera totalmente inocente. Não é verdade. Em diversos momentos reconhece suas faltas e seus pecados, mas nega que exista proporção entre esses pecados e o terrível sofrimento. Por outro lado, a relação entre pecado e castigo, um princípio básico da teologia tradicional, está na contramão da experiência. Jó o afirma no capítulo 21, quando fala da prosperidade dos maus. O Senhor não vê nada de positivo na teologia tradicional dos amigos? Até poderia concordar com algumas ideias isoladas, mas rejeita a atitude global. É superficial, ingênua, não conseguem defender a Deus e terminam irritando mais ainda quem sofre. Vem o entrevistador de novo. De fato, Jó somente critica a Deus quando os amigos tentam consolá-lo com seus argumentos. Conseguem o que Satanás queria desde o início. E aí está a triste ironia: os defensores de Deus acabam se convertendo em instrumentos de Satanás. As mentiras ferem mais do que qualquer tipo de sofrimento, e a teologia dos amigos está infestada de mentiras e injustiças. Acha que a teologia atual merece a mesma crítica? Estranharia muito que não acontecesse também hoje, sobretudo num tema tão candente como este. O entrevistador mais uma vez. No debate com os amigos, Jó se revolta terrivelmente com Deus. Algumas de suas afirmações beiram a blasfêmia. E aí o entrevistado, por exemplo, quando diz, deixa eu ver aqui, aí o entrevistado responde, o entrevistador, quando diz que se uma catástrofe semeia a morte repentina, Deus se ri da desgraça dos inocentes. As catástrofes sempre provocam solidariedade, inclusive de pessoas de ideologias opostas. Na opinião de Jó, o único que se dispensa dessa solidariedade é Deus. Aí o entrevistado: parece-lhe estranho que Jó diga isto? O entrevistador: é blasfemo. Resposta: mas muitas pessoas pensam assim, ainda que não se atrevam a dizer, nem muito menos a escrever. Nisto reside um outro aspecto essencial da questão. O problema do mal nos dá medo, por isso tentamos evitá-lo. Hoje, por exemplo, há o problema da fome no mundo. Uma solução fácil é culpar as grandes potências de egoísmo e os governantes dos países do terceiro mundo de gastar nas forças armadas o que poderiam dedicar para melhorar o nível de vida de seus cidadãos. Tudo isto está certo, mas enquanto ficamos só com este raciocínio, não agarramos o touro pelos chifres, porque o responsável último da criação é Deus. Por que tolera estas injustiças? Por que não intervém? É a resposta do entrevistado. Jó, porém, diz mais ainda, afirma que Deus se ri da desgraça dos inocentes. Aí vem a resposta: é a impressão que uma pessoa comum tem, eu mesmo tive, é o que quis refletir no momento da obra. Por outro lado, não se pode julgar uma frase isolada, sem ter presente os diversos estados de espírito por que Jó passa. Vem o entrevistador: é claro que a solução dos amigos não convence. O que propõe o Senhor? Aí ele responde: procurei manifestá-la nos discursos de Deus. O entrevistador: mas estes discursos parecem desconcertantes, não tratam do problema do mal e nem dizem uma palavra sequer sobre o sofrimento de Jó. Só falam do céu, das estrelas, da chuva, de uma série de animais. Um comentarista chegou a dizer: Deus despeja sobre o pobre Jó
3 horas de aula de ciências naturais. Outros são muito mais duros. Resposta do entrevistado: creio que não me entenderam, talvez por culpa minha. Abordei a solução de forma enigmática. Aí vem a pergunta do entrevistador. Otmar Kiel estudou os discursos de Deus dentro de uma perspectiva nova e chegou à conclusão de que os discursos se encaixam perfeitamente na temática da obra. Conhece esse estudo? Aí ele, o autor: felizmente aqui não entram livros. Kiel opina que Jó fez a Deus 2 queixas fundamentais: que a terra é um caos e que se encontra em poder dos malvados. Respondendo à acusação de caos, o primeiro discurso defende a criação como uma empresa sabiamente planejada, fazendo referência ao Deus que cria o cosmos sempre de novo, e a Javé com a imagem do Senhor dos animais. O segundo discurso responde à acusação de que a terra está nas mãos dos malvados, falando da luta incessante de Deus contra eles e apresentando a Javé com a imagem do Horus egípcio, que combate o hipopótamo e o crocodilo, encarnações do mal. Está de acordo com esta teoria? Aí o entrevistado: é uma opinião mais correta do que a ideia de 3 horas de aula sobre ciências naturais. Então o Senhor vê a solução em admitir que o mundo está num processo contínuo de criação e que o mal faz parte desse processo? O entrevistador: algo assim. Essa maneira de formular as coisas me lembra a opinião de um amigo que conheci faz pouco tempo, um tal de Teilhard de Chardin. Talvez, com linguagem mais poética, eu diga o mesmo. De qualquer modo, tenho a impressão de que, se quer solucionar o problema por caminhos puramente intelectuais, já lhe disse que a reflexão é necessária, mas não resolve o problema. O que é importante então? Resposta: uma experiência nova de Deus, unida a uma experiência nova do que significa ser homem. Começando por este, terá notado a importância que lhe dou nos discursos de Deus. Nessa série de perguntas e descrições intermináveis, o que pretendo é que o homem saia de si mesmo. Diante do problema do mal, ele corre o risco de fechar-se em limites muito reduzidos, inclusive quando pensa no mal da humanidade. Termina convertendo-se no centro do universo e julgando tudo de acordo com os seus pobres critérios. Isto não é bom. Impede uma visão global e objetiva. Por isso, força o Jó a abrir os olhos e olhar o mundo exterior, a natureza maravilhosa, para que se esqueça um pouco de si e reconheça sua pequenez diante de algo que o supera por completo. Neste sentido, o Senhor se considera um precursor da revolução copernicana, na qual o homem deixa de ser o centro do universo? Resposta: eu não me considero precursor de ninguém, mas estaria de acordo com esta ideia. O centro do universo não é o homem, mas o universo mesmo, como obra global de Deus. E isto se liga ao segundo caminho de solução, a experiência nova de Deus. O maior erro do homem religioso consiste em crer que conhece a Deus, porque ouviu falar muito dele ou lhe dedica toda a sua vida. Quem conhece a Bíblia lembrará o que se diz de Samuel quando era menino. Desde criança vive no templo mais importante de sua época, o de Siló. É educado por um sumo sacerdote Eli. Qualquer um poderia pensar que Samuel conhecesse muito bem a Deus. Depois que Deus lhe fala pela primeira vez, e Samuel o confunde com Eli, diz que Samuel não conhecia ainda o Senhor, porque não se lhe havia revelado a palavra do Senhor. Há uma semelhança com o que acontece a Jó. Suas últimas palavras ao Senhor são: conhecia-te somente de ouvido, mas agora viram-te os meus olhos. Quando se produz esta experiência íntima, pessoal, é que se supera o problema. Então, mais do que solucionar o problema do mal, o que pretende é indicar um caminho para que cada um o resolva pessoalmente. De fato, é nesse caminho que leva à superação
Perdão. De fato, e nesse caminho que leva à superação, dou muita importância à trajetória de Jó ao longo do livro. Através da rebeldia, da rejeição de soluções pré-fabricadas, da ânsia de discutir e lutar com Deus, é que chega a essa experiência nova de que falava. Para Jó fica fácil terminar de modo feliz essa evolução, porque Deus lhe aparece e lhe fala face a face. Palavra do entrevistador. Face a face, não. Dentro da tormenta. É bem diferente. Claro, recorria a um artifício literário, mas não é o típico Deus ex machina, aquele que resolve as coisas magicamente. Deus fala a todo aquele que deseja escutar, especialmente aquele que luta com ele e o acusa de ser responsável por tanto sofrimento. Muita gente tem uma impressão contrária, a do silêncio de Deus. Resposta: eu tenho um grande respeito pelas opiniões alheias, mas quando ouço dizer que Deus cala, penso que isto só acontece quando o homem também cala. Começa rezando, suplicando, perguntando, acusando, depois se cala talvez por cansaço, como se Jó, depois do diálogo com os amigos, desaparecesse no silêncio. Compreendo esta postura, mas não a compartilho. É preciso... Compreendo esta postura, mas não a compartilho. É preciso lutar até o último momento. Aí vem o entrevistador. Rezar sem desfalecer? Resposta: rezar, pensar, maldizer, tudo, até que Deus se farte e fale. Entrevistador: suponhamos que esteja certo. Por que não terminou a obra neste momento, quando Jó se encontra com Deus e afirma conhecê-lo de forma nova? O epílogo parece um remendo. Por quê? Pergunta o autor. Parece um final feliz demais. Deus dá razão a Jó contra os amigos, devolve-lhe em dobro as posses. Resposta do entrevistado: o tema dos amigos me parecia importante, ainda que neste debate não se chegue a nenhuma solução. Deveria ficar claro qual das duas partes tinha mais razão, e Deus a dá a Jó. Aí vem o entrevistador de novo. Mas é muito duro com os amigos, a quem acusa de ter falado mal de Deus. Resposta do autor: e o fizeram, sem má intenção, é claro, mas o fizeram. Que significa falar bem de Deus? Repetir que é bom, justo, onipotente? Diante de uma pessoa que sofre, há vezes em que a única maneira de falar bem de Deus é não falar nada. E os amigos só calam no princípio, logo destampam a falar e estragam tudo. Como não tem má vontade, Deus os perdoa facilmente. Tem apenas que oferecer um holocausto, 7 novilhos e 7 carneiros. Para eles não significava muito. Entrevistador: mesmo admitindo isto, Deus diz que Jó falou bem dele. E as acusações, insultos e blasfêmias? Pergunta o entrevistador. À primeira vista, parece uma contradição, mas Jó falou bem de Deus, porque em todo momento teve uma ideia mais exata dele, não o comprimiu em fórmulas baratas e interpretações ridículas. Jó se exprime com raiva e amargura, mas também com terrível seriedade, e de Deus só se pode falar seriamente. E que me diz desta restituição em dobro no final? Pergunta o entrevistador. É uma concessão ao auditório, reconheço. Quase todas as obras deste tipo terminam de forma parecida. Nisto não quis ser muito original, responde o autor. Mais uma vez o entrevistador: mas há coisas que acabam vexaminosas. É simpático que as 7.000 ovelhas de Jó no começo se convertam depois em 14.000, ou que os 3.000 camelos se convertam em 6.000. Mas os filhos não se substituem como ovelhas e camelos. O Senhor os mata no começo, para depois lhes dar outros em compensação. E Jó fica tão feliz.
Reconheço que é duro de admitir, responde o autor, mas não me ocorreu outra solução. Não podia deixar Jó sozinho, e ressuscitar os do princípio era impossível. Entre todas as soluções, a que escolhi me parece o mal menor. Aí o entrevistador: que contribuição dá à mensagem cristã o seu enfoque do problema? Responde o autor: isto talvez deveria perguntar aos evangelistas, a Paulo ou ao próprio Jesus. Talvez tratassem do tema de forma diferente. Eles acreditavam na ressurreição, o que em meu tempo não era tão claro assim. E isto modifica algumas coisas de maneira essencial, mas não negariam que meu ponto de vista pode ser válido em muitos casos. É bom lembrar que Jesus, abre aspas, ofereceu orações e súplicas com gemidos e lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e Deus o escutou, mas depois daquela angústia, fecha aspas. É o que diz a carta aos Hebreus. Como a conhece, se aqui não entram livros? O entrevistador: entram seus autores, respondeu o autor. Uma última pergunta: escreveu seu livro pensando que o leria muita gente ou apenas um grupo reduzido? Um grupo reduzido. Naquele tempo eram muito poucos os que sabiam ler, e o livro é longo e denso. Até pessoas cultas de seu tempo o acham pesado. Por isso lhe concedi esta entrevista. Creio que se podem divulgar as principais ideias e que farão bem, ainda que não se leia o livro. Não é um triste consolo para um autor? Sim, mas inevitável. Compreenderá que eu não comecei escrevendo o livro de Jó. Antes fiz outras coisas inferiores, sem dúvida. Todas se perderam. Jó, embora não se leia, está aí. Depois desta entrevista, quem sabe alguém se anime a folheá-lo. É o que espero. Muito obrigado. Terminou a entrevista. Ei, pastor, Fala, Fernando. o Jó, ele aqui, no 16, 1 e 2, ele fala assim, então respondeu Jó. Mas antes disso respondeu Jó, nós temos o 15:35, que diz assim: concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. 16:1, então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Ele falando dos colegas, são consoladores de coisas ruins, só falam molestas. Então, a posição de Jó aqui, ele não estava muito satisfeito com a presença daqueles homens dele, não. Todos vós são consoladores molestos. E é o que a gente aprende, né? Diante do sofrimento. É como, por exemplo, se a gente observar o desabafo daquele aluno ouvinte ontem, né? Assim, se a gente pensar, a tentação que a gente sofre é de dizer o que ele tinha que ter feito. Tá dando para entender? Se de repente, será que ele não tomou alguma decisão errada? Ou seja, a tendência do religioso é meio que assim: olha, Deus não tem nada a ver com isso, você tem que ter feito alguma coisa muito má, muito feia, para estar passando esse perrengue. Aí quando a pessoa faz isso, ela não está sendo solidária, porque aquela outra pessoa, naquele momento, não adianta você vomitar um monte de fórmulas para ela. O que ela precisa é de pelo menos uma mão no ombro, do tipo: olha, vou orar por você, estou orando por você. A posição difícil dele. Entende a situação? Porque se você começa, não, é só fazer isso, deu para entender? Não é só fazer isso, porque se as decisões da vida fossem tão simples assim, todo mundo teria uma vida perfeita. Se as pessoas não têm vida perfeita, é porque não é fácil tomar decisões certas o tempo todo.
E ainda que tomemos decisões certas o tempo todo, digamos que nós 4 aqui fôssemos os seres humanos que só tomassem decisões certas, tá, mas aí nossos pais não seriam pessoas perfeitas. Alguma coisa eles fariam que deixaria a gente numa situação difícil, seja uma escola, seja morar em determinado lugar, seja eles se separarem, brigarem, seja lá o que for. Os vizinhos, a molecada da rua, as meninas pelas quais nós nos apaixonamos. Ou seja, por mais que nós fizéssemos tudo certinho, vivemos num mundo caído. O motorista bêbado, o cara da moto fazendo cavalinho de pau. Ou seja, a gente vive num mundo cheio de malignidade. Então, mesmo que nós fôssemos pessoas perfeitas, coisas ruins nos aconteceriam. Partindo do princípio que nós não somos, junta a fome com a vontade de comer. Nossa imperfeição com a imperfeição do mundo e por aí vai. Mas aí vem os amigos de Jó para dizer o seguinte: é por causa desse seu defeito. Aí Jó fala: pô, mas tem muito mais gente com muito mais defeito do que eu, que não passa metade do que eu estou passando. Se é por causa do meu vacilo, tem gente que era para estar cortando um dobrado muito maior do que o meu. E aí os caras ficam lá, só no ouvido dele, só no ouvido dele, só no ouvido dele. E aí no final Deus vai e fala: ora por esses caras aí, porque estão tudo na contramão. Por aí vai. Podemos fechar esse bloco? Tranquilo?